Fala galera, beleza? Eu sou o Juan Carlos e eu tô aqui com vocês para apresentar o Podcreto. Primeiramente, queria apresentar a equipe que vai compor esse podcast, que vai falar sobre concreto. Eu, como disse, Juan Carlos, sou presidente do Grupo Superbase. A gente atua aí com concreto usinado há mais de 30 anos. O meu irmão Diego. E aí, galera? Diego de la Rua. Também meu sócio, irmão, parceiro, também atua comigo aí na Superbase já há muitos anos. E o nosso parceiro Marcelo Terra. Fala, Marcelão, dá um oi pra galera. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer aí estar com vocês aí nessa nova jornada nossa Marcelo. aí. Então, vou falar um pouquinho de mim, galera, e daí depois o Diego vai falar um pouco da vida dele, de como a gente chegou aqui. O Marcelo também vai contar um pouco da história dele, para vocês se familiarizarem com a gente, entenderem quem nós somos. E depois a gente vai falar sobre o Podcreto. Esse primeiro episódio é para vocês entenderem o conceito do negócio, por que a gente está aqui, né? E eu vou começar então. Bom, eu sou formado em Engenharia Civil pela UFSCar, me formei em 2015. Meu pai tem empresa de concreto já, né, como eu disse, há mais de 30 anos, então cresci nesse meio, né? Antes de concreto, ele vendia areia e pedra, né, chama Superbase a empresa. E, bom, então, desde sempre tive envolvido na construção, minha família é de construtores, né, somos descendentes de espanhol, por isso o de la Rua, do sobrenome, né, que vem da Espanha. Meus avós vieram para o Brasil na década de 50, final da década de 50, início de 60, fugindo lá da Guerra Civil que estava tendo na Espanha, né? E eram pedreiros, né? Meus avós, meus tios, iniciaram lá a jornada deles na cidade de Itapeva, interior de São Paulo. Abraço para a galera de Itapeva aí que tá nos escutando aí e nos assistindo também. E tinha um espanhol lá que tinha uma vila e abrigava imigrantes, dava trabalho para imigrantes, eles foram parar lá e começaram a história deles lá, sempre no ramo da construção. Começaram uma construtora, depois fizeram uma loja de material de construção e assim foi crescendo, né? Não vou detalhar muito isso, senão fico uma hora falando da história deles aqui, da minha família. Mas a gente sempre esteve envolvido com isso, com construção civil, tá no sangue da família. Então, me formei em Engenharia Civil, né? Não poderia ser diferente. Sempre pensando também em ter uma segunda profissão, caso a de empresário fracassasse por algum motivo, né? Meu pai queria que a gente fizesse a sucessão dele, eu e meu irmão, e a gente estudou para isso. Então, depois de formado, devagarzinho a gente foi assumindo o nosso lugar na empresa, né? Foi um processo de transição devagar, né? Difícil, como é em qualquer empresa familiar, acho que muitos entenderão aí o que a gente passou, né? E hoje a gente está consolidado dentro da empresa, eu e meu irmão. Eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa já, sou casado há 6 anos, tenho 3 filhos, Paulo Vitor, Júlia, Juan Miguel. O Vitor já vai fazer 20 anos já, a Juju 14, o Juan Miguel 5. E assim, primeiramente honrar a Deus, né, por estar aqui, por estar podendo começar esse projeto com vocês, parceiros, irmãos aí. E tenho certeza que vai sair muita coisa boa daqui, a gente vai ajudar muita gente. O maior intuito, galera, né, dando um spoiler aí já, é ajudar as pessoas, elevar o nível de consciência das pessoas para elas entenderem o que é concreto, que é o segundo maior produto consumido na humanidade. Só perde para a água, né? Quando a gente fala isso, muita gente se estranha, né? Mas todo mundo já viu concreto uma vez na vida, já andou em cima de concreto, pegou em concreto, já viu uma concretagem ocorrendo com certeza, já concretou alguma coisa, né? E se não concretou, vai concretar. Então é isso, galera. Eu não vou me alongar muito aí, passar pro Diego falar, e daí depois o Marcelão fala um pouco, beleza? Vai lá, Diegão. Salve, salve, galera, beleza? Então, como o Juan disse, né, meu nome é Diego de la Rua. Atualmente também estou na presidência da Superbase Concreto, Itapeva, matriz. A história da família da nossa infância, o Juan já deu um início aí. É uma história longa, mas muito legal. E aqui, esse vai ser um espaço para a gente falar de concreto de uma maneira um
popular, uma linguagem que todo mundo entende, né? Todo mundo, que nem o Juan comentou, todo mundo tem contato com concreto uma vez na vida, ou vê aquele caminhãozinho, né, passando, betoneira. Então, esse vai ser um espaço para a gente discutir, contar histórias, dar risada, né? Brigar não, só conversar. Então, discutir sobre traços, sobre técnicas, todos os aspectos, né, que envolvem aí concreto. Também vamos trazer convidados para a gente estar fazendo entrevistas, né? Então, um espaço para o concreteiro aí de todo o Brasil e do mundo aí se encontrar e conversar. Eu sou formado em engenharia civil também, né? E a gente vem fazendo a sucessão. Eu cheguei em 2011 para 2012 em Itapeva, após me formar. E desde então eu trabalho na empresa da família. Anteriormente eu trabalhei na BCP também, no laboratório de concreto. Trabalhei no laboratório da Faculdade de Engenharia de Sorocaba também. Então, sempre tive bem envolvido com a parte de tecnologia que envolve o concreto. E desde então a gente está aí na luta e espero que esse seja um espaço para que fique fácil o entendimento, né? Com não muitas linguagens técnicas e que todos gostem aí. Mandar um abração para minha esposa e para meus filhos, Cecília e Emílio. Papai ama vocês. E é isso aí, galera. Vamos aí. Olá, Marcelão. Olá, pessoal. Primeiro, assim, quero dizer que estou lisonjeado aí de gente participar junto dessa missão nova, né? Que eu acho que é espalhar para todo mundo a ciência, o que é o concreto, né? E tirar todas as arestas, né, que o pessoal tem do concreto, que acha que é um negócio banal, né? Simples, e a gente sabe que não é. E de qualquer forma, eu acho que isso vai trazer muito conhecimento para as pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar participando desse projeto aí. E eu acho que vai ser bem legal essa nossa jornada aí pelo concreto. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcelo Terra. Eu sou engenheiro também, me formei em 94 e trabalho quase 30 anos também na área de concreto. Fui concreteiro também, então eu posso falar bastante sobre concreto do outro lado, né? Que hoje eu sou consultor, mas eu já tive 4 centrais de concreto. E nesse decorrer do tempo, depois que eu acabei vendendo as concreteiras, eu me dediquei a estudar tecnologia do concreto e ajudar as empresas a desenvolver novas formulações de concreto. Então, a partir disso, eu acabei me especializando, fiz vários cursos de especialização em concreto. Eu acabei vindo há 7 anos atrás para o Canadá, hoje moro no Canadá. Eu vim fazer um mestrado no Canadá, na área de concreto. Depois de 3 anos participando aqui do grupo pesquisador na Universidade de Ottawa, eu também fiz um curso de engenharia da construção aqui no Canadá, me formei, e sempre estou atrás de nova tecnologia, buscando novos processos de produção, novos materiais. Muita gente fala que talvez o cimento não vai ser mais usado daqui a um tempo. Eu também acho, mas daqui a uns 100 anos, 200 anos, porque o cimento tem longa vida ainda e nós vamos ter que melhorar isso. Acho que a gente está aqui para discutir isso, o que a gente pode melhorar, dá para melhorar muito. Se a gente olhar para a tecnologia do concreto, a engenharia civil e basicamente a tecnologia do concreto, nós estamos muito atrás de outros tipos de engenharia, da engenharia eletrônica, da engenharia mecânica, aeroespacial. Então, nós não estamos muito atrás. O uso de tecnologia, para nós, ainda é o futuro. E sendo que outros tipos de engenharia já está sendo presente.
Então, acho que isso vai ser bem legal para a gente trazer convidados, como o Diego disse, a gente discutir como a gente pode melhorar esse material que é sensacional. Então, estou aí no mesmo barco e vamos em frente, pessoal. Vamos conversar muito sobre concreto. Nós vamos aprender mais com todo mundo. Eu acho que vamos disseminar o conhecimento do concreto aqui e trazer especialistas para conversar com a gente. Exatamente, Marcelo. Igual ontem, né? A gente estava, né, num evento sobre inteligência artificial e eu estava comentando, né? Como será que o concreto vai entrar nisso aí, né? Então, é uma coisa que vai ser começada... O Marcelo já tem, né, Marcelo, um trabalho aí no Canadá. Você falou, né, que você estava desenvolvendo um negócio para identificar a patologia no concreto, né? Identificar a patologia no concreto por meio de inteligência artificial. Então... Foi o tema na minha pesquisa aqui que eu fiz, e foi para detectar a patologia, danos, né, no concreto, através da inteligência artificial. Foi um dos primeiros, se a gente olhar, assim, o começo foi em 2018, foi uma das primeiras pesquisas, aí tem o pessoal que dê continuidade a isso, né? Exatamente. Tem um futuro gigante para isso, e usar esse tipo de tecnologia disponível já na área de construção civil, na área de concreto. Isso é muito importante, o pessoal ter essa consciência e começar a usar essas tecnologias. O grande problema que eu acho que as pessoas pensam que concreto é misturar pedra, areia, cimento e água e está tudo certo, está tudo resolvido. E não é. Existe uma ciência gigantesca por trás disso e as pessoas não sabem. Né? É que por muito tempo foi, né, Marcelo? A questão é essa, né? Eu acho que a construção civil, como você falou, é o setor da indústria, né? Colocar a indústria da construção mais atrasado comparado com outras indústrias aí. Qualquer outro setor que você pega, têxtil, automobilístico, aviação, né? Qualquer outro setor está muito à frente. Hoje você está falando aí em imprimir casas, né? Imprimir prédios, estão imprimindo prédios, imprimindo casas. Sim. Já é uma coisa que já é uma realidade, mas está longe de ser uma tecnologia acessível, né? Hoje que te dê ganhos de verdade. Né, que torne a construção mais barata, mais acessível. A gente tem um problema, não só no Brasil, mas na maior parte do mundo, né, de déficit habitacional. Então, a maioria das pessoas não tem casa para morar, pô. Mora num barraco, mora em qualquer lugar, mora embaixo da ponte, muitas vezes. A gente vê aqui em São Paulo, né? Não que na minha cidade, lá, Itapeva, não tenha, mas aqui a gente vê muito mais, né? Você andando pelas ruas, você vê gente embaixo de ponte, na calçada, né? Então, é um problema muito, muito grande e é tratado com muita superficialidade, né? Você não vê falando a fundo sobre concreto, sobre construção, para que realmente as pessoas entendam o assunto, né? O que parece para mim é que para alguns players, a ignorância das pessoas é mais interessante, entendeu? Porque aí você consegue ludibriar, consegue enganar, consegue fazer uma série de coisas. Né? Quem nunca foi fazer uma obra, uma reforma e se deparou com um custo muito acima do combinado? Né? Quem nunca se deparou com um empreiteiro que prometeu que ia gastar 100 e gastou 150? Né? Com um concreto, com uma concreteira que falou que ia 10 metros e foi 15. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, é comum. E por quê? Porque as pessoas são ignorantes. Infelizmente, elas não têm acesso a isso. Deixaram elas nesse limbo, né? As grandes empresas e aí grandes players, não sei porquê, não tem esse interesse de elucidar essas pessoas. Então você não vê grandes programas de incentivo a isso, a esse tipo de educação, né? Porque você tem todo tipo de educação hoje, educação financeira, familiar, mas você não tem uma educação voltada para a construção em si. Eu fiz engenharia civil, pô. Engenharia civil não fala nada de concreto. Entendeu? Na minha faculdade, que foi uma grande universidade no Brasil, tive uma matéria lá que a gente fez um ensaio, moldamos lá alguns corpos de prova com 3 traços diferentes, criamos uma curva de Abrams, é isso. Foi isso que a gente viu de concreto. Depois você vê como calcular, tudo bem, o engenheiro aprende muito isso, como calcular a estrutura de concreto, como projetar a estrutura de concreto, mas como fazer esse concreto e qual a característica que esse concreto vai precisar realmente ter
Ó, a gente, como concreteira, a gente se depara muito com isso, né, Diego? O cara vem e pede um concreto pra gente que a gente, com a nossa experiência de engenheiro civil, a gente fala, cara, tá muito acima do essencial, do que ele precisava, entendeu? Claro que você vai atender o cliente com o que ele quer, né? Se ele pedir um concreto 35 MPa, né, para uma estrutura que com 20 dava, você vai vender o 35 para ele. Mas primeiro lugar, vai contra aí o meio ambiente. Matando formiga com bazuca. Vai contra o meio ambiente, porque você está gastando cimento à toa. O cimento é altamente poluente. Altamente poluente. É um dos materiais aí que mais polui para ser produzidos. Né? Eu acho que 1 tonelada de carbono equivalente a tonelada de cimento, coisa assim, não é, Marcelo? Jogado na atmosfera. É 1 para 1, cara, para você produzir cimento, cara. Então... Não, hoje, de 7% a 9% da emissão de CO2 quem é responsável é a fabricação do concreto, basicamente o cimento, né? Então mas tem que economizar, né, pô? Otimizar, né? Otimizar o uso desse produto. E é isso que o Marcelo estuda lá, né? Concretos com baixos consumos de baixo teor de cimento, que dão resistências absurdas, né? E vai contra qualquer norma aqui brasileira, né? Se você falar, né? Por isso que existe todo só voltando um pouco quando você está falando das universidades, né? Então, a gente vê hoje em dia as universidades, a carga horária é muito baixa em relação ao passado, né? Então, você antigamente, não é porque eu fiz engenharia em 90 que eu entrei, era 5.000 e poucas horas. Hoje, com 2.500, você se forma em uma universidade. Então, o quanto vai ser aprofundado? Então, na realidade, em vez de melhorar, está piorando, né? Então, está formando pessoas e sem uma carga mínima possível, né, da pessoa entender, né? Principalmente o concreto, que é a base de toda engenharia civil, é o concreto. Então, é a primeira coisa, né? E hoje a gente vê um monte de problema nas obras, um monte de patologia, fortunas se gastam em recuperação de estrutura, justamente se a gente for aprofundar o que... Cortou o Marcelo. Então, mas que nem ele estava falando, né? E você também. Na faculdade você aprende que é areia... O básico do básico, a pessoa nem entende o que está se falando. O Marcelo, né? deu uma cortada em você. Você quer repetir os últimos 10 segundos do que você falou aí, que deu uma cortada? Tá. Na realidade, assim, a universidade não leva o conhecimento básico hoje para as pessoas, né, para os alunos, né? Não. Então, a gente vê esses problemas que ocorrem nas obras, muitas vezes é o básico, que eles não aprenderam, né? Exato. Então, eu acho assim, esse papel nosso de a gente estar discutindo isso, eu acho que vai ser uma fonte de pesquisa. Nós vamos trazer pessoas especialistas em cada área aqui para a gente entrevistar, para a gente conversar, e eu acho que isso vai ser muito importante, porque não tem disponível, né? Não. Então, que nem hoje, Marcelo. Não tem essa discussão. Igual você falou aí, né? Na universidade... Você aprende isso, você não tem um aprofundamento sobre aditivos, tipos de aditivos, como que funciona, entendeu? E hoje me perguntaram, mas cara, quem que teve a ideia de misturar? Como que o cara teve a ideia de misturar areia, pedra, né, e fazer né, essa composição? Eu falei, eu não sei, eu acho que o cara teve, não sei se você sabe falar melhor, Marcelo, eu falei, mas acho que o cara teve uma ideia ali de empacotamento, o cara pegar um grão maior e um grão menor e outro menor, juntar isso, e daí ele tinha um aglomerante, que era o cimento, cola, né? A cola, como se fosse a argila na época, ou alguma coisa, né? E o cara juntou tudo aquilo, e ele conseguiu, né, meio que fazer uma pedra artificial a partir disso. Mas nem esse tipo de explicação a galera não tem, assim, disponível, assim, muito fácil. Né? Então, é os tipos de pergunta que você escuta. Eu acho que hoje uma coisa por exemplo, igual vocês estavam falando, tem engenheiros, eu já recebi uma proposta de orçamento de engenheiro me pedindo concreto 10 MPa com fator de água-cimento 0,5. Então, assim, isso não existe. Então, ele pediu o 10, o 15, o 20, 25, tudo 0,5. Vai, pô, é tudo concreto, fator 0,5. Mas tudo coisas pra gente conversar aqui, né, Marcelo, né, Juan?
para ajudar a elucidar um pouco isso. Então, o que é? O que é fator água-cimento? O que é um concreto de linha? Como que é? O que é um bom concreto para laje? A laje forro precisa de qual tipo de concreto? Então, a gente vai procurar ajudar nesse sentido. Sim. Né? Não, com O certeza. engraçado, Diego, teve um caso que eles pediram assim, a construtora pediu várias resistências de concreto e com ACs iguais. É o mesmo concreto, É o mesmo. porque a base da resistência é a relação com o cimento, né? A curva de Abras, que é o básico. E aí eu mandei as formulações, as cartas traços, e aí o engenheiro da construtora questionou, falou, não, tá errado. Eu falei, não tá errado, você pediu a mesma, para todas as resistências de concreto, o mesmo AC, o Você mesmo amarrou, né? Amarrou, quer dizer, é o mesmo concreto, porque quando você calcula um traço de concreto, uma formulação de concreto, a base da resistência é a relação com o cimento. E ele discordava comigo, e é uma pessoa que não é formada agora, tinha uns mais de 10 anos de formado. E ele fala, não concordo, se eu estou pedindo outra resistência, tem que ser outra fórmula. Eu falei, meu amigo, Tem não, como. e assim, é difícil, porque você acaba discutindo, É. e a gente vê que é o básico que a pessoa não está sabendo, né? Então, os concreteiros sofrem todo dia com isso, né? Então, Exato. isso vai ser O bem concreto legal é muito de parecido discutir com o também, futebol porque- em muitos aspectos, na minha opinião. Uma delas é esse, que todo mundo acha que entende e não entende nada, né? Todo cara quer dar pitaco no... Eu fico assim... eu acho que o Marcelo deve ficar muito chateado, assim. Deve ser difícil essa profissão de formular, de fazer, ó, porque é igual você fazer a receita de um bolo. Daí você faz lá a receita de um bolo, igual, né? O Marcelo é consultor técnico nosso aí, há mais de 8 anos já. Então ele que faz todos os traços aí para nossas centrais. Hoje temos 8 centrais de concreto e tem centrais em locais diferentes, tem traços diferentes, né? Então ele tem que fazer formulações diferentes de acordo com o material que ele tem à disposição em cada região. Você não pode levar o material muito longe, senão fica muito caro, né? Então, assim, eu imagino a pessoa fazer uma receita de um bolo, colocar para vender nos restaurantes dela, né? E daí chega um chefe lá de um dos restaurantes e fala, não, mas o cara colocou pouca farinha, pô, tem que colocar um pouquinho mais. O concreto é assim, cada um quer dar um pitaco. Não, esse traço aqui tá muito pedrento, cara. Não, eu acho que o Marcelo errou. Tem que pôr mais água. Tem que Põe pôr mais põe água mais pra ficar água. mais molinho aí. E, gente, ó, uma coisa, pro primeiro dia, a gente vai tentar dar alguns conceitos básicos aí, o Marcelo vai explicar, ele é melhor que a gente pra isso. Mas uma coisa que é fato, a água é um mal necessário pro concreto. Por que eu falo isso? Ela é necessária, mas quanto mais você colocar, mais problema você vai ter. Então você tem que usar o mínimo possível para que você conseguir hidratar aquele cimento e atingir a resistência esperada, né? E o que a gente vê, muitas vezes, é a adição de água em obra, né? Na maioria das vezes. E a pessoa não tem noção o mal que ela está fazendo para a estrutura dela, para a obra dela, para a vida dela, muitas vezes, entendeu? Porque é um veneno, cara. Ela tá acabando com o produto. É a mesma coisa, como eu falei, o Marcelo faz lá uma cerveja artesanal, top. Fica fermentando 2 dias a cerveja. Aí o cara chega e mete água. Pô. 2 dias não, pô. Põe 2 meses fermentando a cerveja. Alguém chega e altera lá a cerveja. Lá joga um copo de água na cerveja do Marcelo. Toma, Marcelo, toma aí essa porra. O concreto é isso, cara. Você não pode pôr, entendeu? Coloquem isso na cabeça, galera. Né? Principalmente vocês da obra, que estão no dia a dia. Pedreiro, servente, ajudante, pessoal em operação, né? Operador de betoneira, de bomba. Ponham isso na cabeça, o concreto foi desenvolvido, ele é desenvolvido, cada traço, cada receitinha lá de bolo lá que o Marcelo faz, que o pessoal faz, é desenvolvido para ser descarregado com uma quantia de água certa. Então você não pode adicionar mais água do que o limite estipulado ali, né? Então você quer um concreto mais mole, você quer que ele fique... Porque o cara põe água para ficar molinho o concreto, para ele trabalhar mais fácil. É isso, entendeu? Esse é o negócio. Por que eu ponho água? Eu ponho água para o concreto ficar mais leve, basicamente. A água, a densidade dela é 1, né? Então é um material com menor densidade na mistura, entre areia, pedra, o próprio aditivo. E o cara vai colocar para ficar mais leve, para ele sarrafiar a laje mais tranquilo. Cara, dá para fazer isso, um concreto leve? Dá, com mais água, com slamp, um abatimento maior.
Só que você tem que formular ele para isso, você tem que colocar mais cimento na mistura, entendeu? Quanto mais água for, mais cimento ele vai ser mais também. caro. Você sabe, deixa eu dar um palpite aqui. Eu acho que o grande problema de tudo isso é assim, é a falta de conversa quando se vai executar uma obra. Então, começa pelo projetista, que ele vai projetar lá, ele vai pedir, por exemplo, o concreto, vai especificar o concreto, então tem as vigas lá, ele vai colocar slump 100. Vamos falar de piso, né? Que é pior, né? Então, já vi piso, por exemplo, o pessoal pediu um slump 80 milímetros. O projetista, sair de projeto. Aí chega esse projeto na construtora, o cara vai orçar o concreto, vai pedir slump 80. Só que ele não conversou, o projetista não conversou com o executor do piso, nem a construtora conversou com o executor de piso, e na hora de executar, o executor fala, com esse slump não dá. Esse slump o pessoal vai sofrer, eu vou ter que... Não vai dar acabamento, aí não dá acabamento. Brigas, né? Aí a culpada é a concreteira, que não quer colocar água. E aí, se colocar água nesse concreto, nós vamos ter um monte de problema. Desplacamento, fissura, brinca. Piso. Daqui a pouco você tem problema de delaminação. Tem um monte de problema. E começou na onde? Desde o projeto errado. Desde o projeto, porque o projetista não está lá para espalhar o concreto. Então, o projetista tem que ter consciência de quem está executando o concreto lá, que slump 8 não dá, é muito difícil, a não ser que seja o espalhamento mecânico, né? Você tem hoje equipamentos que fazem, mas manualmente não dá. Então, é um grande problema, é isso, né? Então, outra coisa, muitas vezes cai na mão de um comprador da construtora para comprar o concreto, ele quer comprar o mínimo slump porque é mais barato. Só que mais barato, se você pegar de um slump 100 para um slump 160, por exemplo, que é muito fácil de adensar o slump 160, a diferença, sei lá, dá quanto? Vocês 2%. R$5, sei lá, mais. 2%. Dá uns 2%. No máximo uns 9 conto aí, Marcelo. De diferença. É pouquíssimo em relação ao benefício. A evitar os problemas, o benefício que vai ter. Então, eu acho assim, a falta de conversa, a falta de sensibilidade de comprador, projetista, da construtora, e aí compra o concreto mais barato, com o slump menor possível, porque é mais barato e quer economizar. Só que aí, a hora que chega o slump mais baixo, né? ele quer pôr água, né, Marcelo? Da obra. E aí que põe água. A hora que chega na obra, ele quer deixar mole na água, né? Ele compra Mas é exatamente 8... isso. E é isso que esse é uma inovação que a Superbase também vem oferecer, que é essa consultoria de planejamento de obra. Em conjunto com o Marcelo, inclusive, a gente está começando um trabalho nesse sentido, de parceria com projetistas, inclusive, para a gente fazer esse trabalho, o cara entender realmente a concretagem dele. O que ele precisa, o que ele precisa para aquela obra. Qual o concreto que realmente ele vai precisar. Não o que a norma disse, mas o que o cálculo falou. Porque isso tudo é calculado, a estrutura é calculada. Muitas vezes o cara usa uma norma e usa errado a norma, começa por aí. O cara não sabe usar a norma da maneira correta. E tem muitas normas também que, nem deveriam existir. Desculpa falar, mas tem muitas normas que são ridículas no Brasil, principalmente. Então, muita gente hoje aqui no Brasil projeta usando norma internacional, entendeu? Porque não vai usar o conjunto de norma brasileira. E daí pro cara não falar que o cara tá fora da norma, ele chega com a STM, chega com o conjunto europeu, fala, não, tá aqui, irmão. O que eu tô fazendo tá aqui dentro da norma, não tá na BNT. Mas tá na norma. Isso foi calculado, isso foi testado, isso foi aprovado e vai funcionar. Porque o importante é o quê? Quando você fala de estrutura? Que ela aguente, que ela tenha durabilidade, no mínimo de 50 anos a gente fala de estrutura. A gente sabe que dura muito mais. A gente está cansado de ver estruturas aí, com mais de 100, 200, algumas até 1000 anos de idade aí. Você vê ainda aí na Europa, né? Muitas estruturas. Então, ela tem que servir o propósito dela, pô. Eu lembro, assim, na faculdade de engenharia, um dos cursos já finais que você aprende a calcular, estado limite último, estado limite de serviço, esse tipo de coisa, e o professor falando, de um projeto de um prédio. Daí eu lembro que ele falou, se for ter um furacão, você vai ter que usar esse coeficiente para projetar, não sei o quê. Se for ter um terremoto, você tem que usar esse. Eu falei, e se tiver os dois?
Ele falou, se vier os dois, vai cair, porra. Não tem o que fazer. Tem como você projetar para ser resistente a um furacão e um terremoto ao mesmo tempo. Entendeu? O custo disso você até consegue, mas o custo disso é inviável. Então, quando você fala em engenharia, você fala em assumir riscos calculados, né? E isso muita pessoa não entende. Às vezes, claro, não é o caso de São Paulo aqui, que tem muita coisa mal projetada. Mas às vezes tem uma enchente em algum lugar e a pessoa fala, pô, é culpa do projeto. Mas daí você vai ver a chuva que deu, tipo, é uma chuva que, tipo, dá uma vez a cada 200 anos. Então, pô, o cara que projetou aquele córrego, aquele piscinão, sei lá, qualquer coisa do tipo, muitas vezes ele usa dados de 50 anos, até 50 anos, até 100 anos para fazer esse cálculo, né? E o cara não tem como estimar que vai dar um dilúvio, entendeu? E vai alagar o lugar, né? Claro que muitas vezes a gente sabe o porquê dos alagamentos, né? São outros fatores, mas é só um exemplo para mostrar que a engenharia é isso, é assumir riscos calculados. E as pessoas têm que entender isso, né? Claro que você não vai assumir um risco com uma resistência de uma estrutura, né, para ela ser utilizada nominalmente. Mas você também não tem como eu falei, projetar uma estrutura para ser resistente a, sei lá, lava vulcânica, entendeu? Hoje você já tem tecnologia para fazer um pavimento permeável já. Né, Marcelo? E aonde chove, e você já faz uma galeria embaixo do pavimento, sim, rígido, permeável, e essa chuva ela já é absorvida e jogada direto para captação. Sim, com certeza. Hoje a gente tem solução para tudo. Né? Hoje tem, mas... A gente tem Marcelo, fala aí pra galera aí, só explica só 2 conceitos pra galera, pra eles entenderem, Marcelo, que eu acho que é importante eles saberem. Né? O que é, na verdade, 3 conceitos aí que a gente vai ficar falando, quem é leigo vai ficar perdido. Então, o que é FCK, o que é MPA e o que é SLAMP? Eu acho que é o básico para a pessoa saber. É o básico, Verdade. Então, o FCK, que todo mundo pede, esse é o principal, a principal característica do concreto que as pessoas pedem. Então, o FCK é a força, né, que é a força que ele resiste à compressão axial. Então, se você pegar um cilindrinho, eu estou sem um corpo de prova aqui, um cilindro, você vai pressionar esse cilindro, aí qual é a carga que ele vai aguentar? Qual a pressão que ele vai aguentar, né? Então, quando a gente fala em um FCK de 25 megapascal, é a mesma coisa não falar nada, né? Porque como que as pessoas vão entender isso? Então, um FCK 25 megapascal corresponde a aproximadamente 250 quilos por centímetro quadrado. Então, se eu tenho um corpo de prova, eu tenho uma área aqui de 1 centímetro quadrado, 1 por 1, então pegar 1 centímetro, 1 por 1 por 1, esse meu concreto aguenta uma carga de aproximadamente 250 quilos em cima dessa área. Então, basicamente é isso, tá? Então, quando e isso num metro quadrado dá muito mais, né, Marcelo? Você falar em centímetro quadrado, em 1 metro quadrado vai dar muito mais ainda, né? Sim, aí você multiplica por metro quadrado, você vai saber quantas toneladas você vai aguentar, né? Então, esse é um dos principais características do concreto que a gente precisa conhecer, né? E uma estrutura requer, né? Então, vou fazer o prédio de uma casinha, vou fazer o pilar de uma casinha. Ele precisa um FCK menor do que um prédio de 50 andares, tá? Por quê? Porque as cargas que estão atuando nesse pilar são menor, a carga que está atuando nesse concreto é menor. Então, a gente pode variar hoje, de 10 MPa a 300 megapascal, tá? Então, a gente tem resistência altíssima hoje, tá? Antigamente não tinha, porque não tinha tecnologia. Então, a gente vai vendo, né? Vai melhorando a tecnologia dos materiais, a gente vai conseguindo desempenhos melhores no concreto. A gente pegar 20 anos atrás para fazer um FCK 50 MPa era um sacrifício. Hoje não, hoje é super simples, porque a gente tem material e tem tecnologia para fazer isso. O outro era SLAMP, né? SLAMP, que você falou? Que a gente fala de SLAMP aqui, 10, 12, 16... O SLAMP quer dizer o seguinte, é uma medida, essa não é muito precisa, né? O SLAMP Cone não mede com muita precisão, mas é uma referência que a gente tem e é um ensaio fácil de fazer na obra, por exemplo, em qualquer lugar, que é um cone que é aberto embaixo e em cima. Depois a gente vai mostrar foto disso. Nós vamos colocar no canal depois, ensaio, pra galera ver certinho. E aí você tem um cone aberto embaixo, aberto em cima, e você enche esse cone de concreto, né? Tem uma norma, um procedimento para fazer isso.
Mas basicamente esse cone tem 30 centímetros de altura e depois de cheio esse cone, a gente tira o cone, levanta o cone. E aí esse concreto vai adensar, ele vai abaixar. E essa medida, a diferença da medida original, que era 30 centímetros, 300 milímetros, por exemplo, para o quanto ele abaixou, é a medida do slump. Então, se o concreto é mais mole, vamos falar que ele é mais mole, ele vai abaixar mais. Então, você tem maior esse número do slump. Tá? Então, quanto mais ele abaixa, maior esse número do slump. Então, fica mais fácil de adensar o concreto. Então, se a gente quer um concreto que seja fácil o adensamento, esse número de slump tem que ser maior. Então, se a gente falar um concreto autoadensável, que você não precisa vibrar, ele tem a mesma... não tem a viscosidade da água, mas tem o mesmo comportamento, que ele preenche todos os espaços vazios sem adensar, e a gente não consegue medir slump, a gente tem que medir a abertura, porque é um concreto muito fluido, né? Então, o slump é isso. Tem um detalhe, se a gente começar a analisar isso. Um concreto com slump menor para um slump maior, provavelmente a gente vai ter que colocar mais água no concreto. Não necessariamente, né, que eu posso fazer só com aditivo, mas normalmente a gente coloca mais água no concreto, tá? Então, se eu coloco mais água para o concreto não cair a resistência, eu vou ter que colocar mais cimento, para manter a mesma relação entre água e cimento, para a gente não ter problema de resistência, tá? Então, qualquer slump que a gente aumente colocando água, eu quero facilitar o adensamento, põe água. Beleza, vou facilitar, vou aumentar meu slump, vou facilitar o adensamento, só que o que vai acontecer com a resistência, se eu não ajustar o meu cimento, vai cair. Então, se qualquer componente do concreto que você mexa, você tem que ajustar em outro, você tem que reformular ele para não ter problema. Por isso que a gente fala, não coloca água na obra, coloca só o limite que a concreteira permite, porque acima desse limite que você vai colocar, você vai estar modificando a característica do concreto. E outra é a relação água-cimento, né, Juan? Relação água-cimento, bom falar também. Então, basicamente, a relação água-cimento o nome já está dizendo, né? É uma relação entre água e cimento. Quanto de água que eu coloco pela quantidade de cimento, né? Então, esse número, basicamente, é um número que é responsável pela resistência do concreto, tá? Então, quanto mais baixo esse número, maior a resistência do concreto. Por quê? Porque, basicamente, vou ser bem superficial, tá? Mas só para as pessoas entenderem. Quanto mais água eu coloco no concreto, quanto maior essa relação, quer dizer que eu tenho mais água do que cimento, né? Essa relação vai aumentando, eu tenho mais porosidade no concreto. Se eu tenho mais porosidade, consequentemente, a minha resistência cai. Tá? Hoje você vai ficando um chocolatinho aerado, né? Tipo aquele chocolate... Isso, o exemplo de uma barra de soufflé, por exemplo. Ele é cheio de porosidade lá dentro, né? A gente olha lá, tá cheio de porosidade. Então, é fácil você esmagar. Agora, se você pegar uma barra maciça de concreto, que tem menos porosidade, é bem mais difícil. Então, a resistência à compressão dessa barra maciça é maior do que do soufflé, justamente por causa da porosidade que está lá dentro, né? E o concreto é a mesma coisa, você vai aumentando essa relação com o cimento, colocando... Isso não quer dizer que se eu colocar 250 litros d'água no concreto e se eu colocar 150 litros d'água no concreto, com certeza o 250 vai ter menos resistência que o 150. Não é quantidade de água, é a relação entre água e cimento. Muita gente confunde isso, porque, eu vou colocar mais água no concreto, então a resistência vai cair. Se o slump é maior, a resistência cai. Não, porque eu vou compensar com o cimento. Tá? Então, não é o slump que vai dar resistência. Não, tem gente que acha que o concreto só com brita zero tem menos resistência. É isso aí que eu ia falar. Isso aí é uma lenda também. Justamente, é uma lenda. Não, meu concreto tem que ter brita 2. Eu cheguei a pegar gente ou que tem que ser pedra preta. Aquela pedra branca lá não presta. Pedra branca não presta. Pedra preta que dá mais resistência. Joga ácido aí, se derreter, não quero. Isso aí que era o negócio, né? Tem uma empresa grande, areia né? grossa, né? Agora nem tanto, mas antigamente, só faz concreto com areia grossa. Colocar areia fina não presta. Viu, Marcelo? Uma empresa grande da minha cidade lá que fazia esse teste, cara, assim, no concreto. Jogava ácido pra ver se era pedra ferro, né? Basalto ou calcário. Calcário. Daí, se derretesse, era calcário.
Não tem. O nosso meio, né? A construção é um meio muito Folclórico. folclórico, como o nível também, escolaridade é mais baixo e tudo mais. É um meio familiar também, né? Que o pai ensina muito pro filho, você vê, é muito familiar também. Então, a gente vai criando os nossos conceitos, nossos preconceitos, né? E a gente acha que é assim. E não é, tem que estudar, tem que realmente fazer ensaio. Concreto é laboratório, né, Marcela? Você tem que rodar, você tem que fazer teste, tem que ensaiar. Como qualquer outro material, né, que você está desenvolvendo, seja um plástico, uma indústria petroquímica, qualquer coisa nesse sentido, o concreto é igual. Então, por isso é importante, como o Marcelo está lá hoje no Canadá, com outros pesquisadores, né, como a gente tem no Brasil também, muitas pessoas que fazem esse trabalho de estar pesquisando, de estar procurando soluções novas, sempre buscando o quê? Ter qualidade, ter desempenho com o mínimo consumo de cimento possível. Por quê? Porque o cimento é poluente, porque o cimento é um material que, para produzir ele, você agride muito o meio ambiente. Como o Marcelo falou, muita gente gostaria que não usasse o cimento, mas não tem como hoje você pensar em construir sem concreto, você pensar em construir sem cimento. Tem países aí que usam bem menos. O caso dos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê naqueles filmes lá, aqueles arranha-céus, né, com aquelas vigas de aço. Aqui no Brasil você não vê isso. Lá o concreto é caro, tem menos minas calcárias, aqui no Brasil tem muito. Então depende é um minério, né, gente? É uma exploração como qualquer outro minério. Então depende da região, cada região. Na China tem muito, né? Então você vê muita fábrica de cimento na China. Mas a ideia é estar estudando, conversando, planejando, todo mundo conversando mais sobre o assunto para ter esse desempenho melhorado, né, do produto, né? Isso é o mais importante, né? Isso que é válido a gente estar aqui. Foi mal, cara. Eu acho que Arranha-céus foi foda, não aguentei, cara. Arranha-céus, né? Arranha-céus. Que nada. Então, mas mas viu, Marcelo, só assim falando, que nem a nossa família era tudo construtores, cara, né? eu sou interior, sou caipira, não, cara. Também, eu não sou professor de português, não, mas claro. Que foi engraçado. Nunca gostei de português, né? Por isso que eu fiz engenharia. É divertido. Já bem claro isso. Tô só falando que eu não aguentei. Então, nossos tios eram todos construtores, né? Meu tio tinha uma relação, por exemplo, Marcelo, que, se eu não me engano, a cada metro era 10 centímetros a viga, entendeu? De altura. Então, a altura da viga, a cada metro de distância de um pilar pro outro, se aumentava 10 centímetros a viga. Então, 5 metros, 50 centímetros, né? E assim por diante. E pô, as casas dele estão todas... Mas tinha um limite, né? Ele não fazia acima de 3. Tinha um limite. Fazia vão com mais de 3 metros, 3,20, coisa assim. Tinha um limite. Ele tinha lá as coisas dele. Mas, por exemplo, se tivesse água... se pegasse água na broca, Marcelo, que daí tinha que jogar um concreto seco, entendeu? Então, o conceito dele é que ele ia fazer... Bastante cimento. Em vez de ele jogar um concreto bastante fluido para daí tá já saturado e a água ser expelida, não, ele jogava um seco e dava certo, cara. Então... Sabe que eu tenho uma passagem engraçada aqui. Então, uma vez uma pessoa falou para mim, Marcelo, puta, eu tenho um pedreiro que esse lunar que é sensacional. Eu fui construir uma casa na praia, cara, é muito inteligente. Fui construir a casa na praia e assim, cavava meio metro e dava água lá, ele precisava fazer as brocas. Daí ele teve a ideia de fazer o seguinte, em vez de colocar água no concreto, usar aquela água que já está na broca. E aí ele só jogou pedra, areia, e misturou tudo, socava, misturava tudo, e depois colocava ferragem. Eu falei, nossa. Então, aí o que ele fez? Aí a água da praia, ela é salobra, né? Tem sal. Então ele acabou eu falei, daqui um ano tá toda corroída a ferragem. Até aquele problema, né, Marcelo, em Santos lá, que teve aquela vez lá, muito antigamente lá, foi devido ao uso de areia de praia no concreto, né, que corroeu lá e caiu. Santos, isso aí foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Santos afundou, mas Santos é um problema do solo mesmo. Tá. O solo, ele é resistente, depois tem um bolsão de solo que é fofo, né? Foi no Rio, prédio, pra casa você fazia, ficava tranquilo. O prédio começou uns prédios de Santos lá que chegaram a baixar 1,5 metro, 2 metros, né, cara? Recalque, né? Problema de fundação lá. Mas essa do concreto, e aí mas aí que tá, né? A pessoa, na verdade,
Não, pô, o pedreiro é um gênio, né? Fazendo negócio desse. Mas, na realidade, assim, é a falta do conhecimento, né? Do conhecimento que causa os problemas, né? E achando que tá tudo em ordem. É que tem... Seguir Mas, padrão, sim, né? nessa área, né? Chegou um ponto que o pessoal, como o Diego falou, né? O pessoal começou a seguir um padrão que funcionava. Então, por exemplo, quando você não fazia... Receita, né? Quando você fazia aquelas construções antigas que era só tijolo, aqueles tijolinhos maciços, não tinha concreto, não tinha, muitas vezes. Os caras faziam as paredes bem grossas. Então, eles tinham uma relação entre a grossura da parede e a altura e o peso que você ia pôr em cima. Então, você vê até hoje, né, uns prédios bem antigos que começa lá no primeiro andar, tem 3,5 metros a parede no primeiro andar, e daí vai afinando à medida que vai subindo o prédio, porque a resistência... É como né, se fosse a alvenaria estrutural da aumenta a época, área. né? Era a alvenaria estrutural. Era Então, um padrão que era funcionava. muito comum a gente ver aqui no interior, né? Você sabe, né, Marcelo? Aqueles pilares de tijolinho. É. Então, era um pilar feito de Travadinho, tijolinho. né? Travadinho. Você subia ele quadradinho e fazia um pilar Colocava de tijolinho. uma cobertura leve em cima, não apoiava a laje. Coisa leve, né? geralmente telhado. Um muito usual também é aquele cano de PVC cheio de concreto. Você já viu, Marcelo? Também. Cano de PVC Também. grande, né? Grossão. Aí enchia de concreto. A armadura, E fazia de a pilar. armadura pega aquela treliça de laje, né? treliça de Pega a laje. armadura, põe a treliça de laje. Qualquer... A É, Nossa realidade, Senhora do assim, Concreto. o pessoal se vira, né? É, o pessoal se vira. É o conhecimento disponível que ele tem e se vira com isso. Até voltando um pouco no concreto, falando do concreto da areia grossa, se a gente vê essa questão das pessoas antigamente, fala assim, não, o concreto tem que ser com areia grossa. Tem uma lógica nisso. Por quê? Porque se você pegar uma areia fina, como você não tem tecnologia... Antigamente não tinha tecnologia de extração de areia. Hoje a tecnologia também vai evoluindo na extração de areia. E eles pegavam qualquer areia fina. Se você pegar qualquer areia fina ou uma areia grossa, a areia fina, antigamente, ela tinha muito material pulverulento. Então, você vai fazer um concreto com a mesma quantidade de cimento, essa areia fina, ele requer mais água, porque você tem material pulverulento, ele vai absorver mais água, você precisa pôr mais água no concreto, né? Tem mais material fino, mais material particulado, a área superficial maior, você precisa colocar mais água. Se ele mantém a mesma quantidade de cimento, a resistência vai cair. Ele percebe, daí ele percebia que o concreto ficava mais fraco quando ele fazia com areia fina, e com areia grossa ficava mais resistente. Por quê? Por causa da questão do material pulverulento que tinha na areia fina. E aí se criou, fala assim, não, areia fina não presta, porque dá menos resistência, e areia grossa é melhor, porque a resistência é maior. Mas não é por causa da areia, é por causa do particulado que você tem na areia fina. Hoje a gente tem tecnologia que, além de retirar esse material pulverulento, a gente tem areia de quartzo fina, você tem a forma mais arredondada dos grãos, a gente consegue fazer um empacotamento de partícula que hoje a gente consegue inverter isso, você consegue concretos com mais resistência com areia mais fina do que areia grossa, mas por causa da tecnologia. Então, se a gente vê esses preconceitos que tinha antigamente, tem um fundo de lógica, só que assim, o conhecimento está errado. Assim, ele sabe que a areia grossa dá mais resistência, mas ele não sabe por quê, né? Sim. Então, Experiência, né? O cara rodava os traços lá, né? Ele cria o conceito que a areia grossa dá mais resistência. O traço era em volume, né? Pra vocês entenderem, né? Qual que é o maior diferencial, né? Fora o uso da tecnologia, que são os aditivos no concreto, né? Os tecnólogos que estão pesquisando para desenvolver traços do concreto que é feito numa concreteira para o concreto que o pedreiro bate lá na obra. O concreto que ele bate lá na obra, primeiro que começa com esses preconceitos aí já. Que tem que ser uma areia assim, assim, assado, que tem que ser isso e aquilo. O cara mede por volume. Então, uma lata de areia para 2 e não sei o quê, para um saco de cimento. Ele não pesa os materiais. E a gente sabe que a umidade da areia também influencia, porque se a areia está úmida, ela tem água. Como a gente falou aqui mais cedo, a água atrapalha o concreto. Então, você também, numa concreteira, você mede a umidade dos materiais que você está adicionando na mistura, para saber a quantidade exata de água. Então, é mais ou menos assim, se for para comparar, o cara que faz a receita a olho, daquele que pesa tudo, os ingredientes. Você vê um chefe cozinhando normalmente, o cara não vai a olho, cara, tipo, coloca tanto de sal, né? O cara tem aquela receita dele que é, tipo, impecável, né?
tem as medidas corretas de tudo para ficar o sabor perfeito. E o concreto é a mesma coisa. Então, tem essa grande diferença. Foi feito um estudo, né, Marcelo? Você me corrige se eu estiver errado, não sei se foi a USP que fez, de ir em obras que os caras batem o concreto e tirar corpo de prova e romper esses corpos de prova e ver quanto que dava. E deu, em média, 11 MPa de resistência. 12. E tem cara que faz prédio com isso. Vazia, né? Não, eu tenho 11, uma 12 experiência prática disso. Aconteceu já faz alguns anos atrás. A minha esposa é engenheira civil e ela estava dando um curso em Itapetininga para mestre de obras, tá? E daí chegou na parte de concreto, ela falou assim, era sábado o curso, ela falou, você não quer ir lá dar o curso de concreto comigo? Então, eu falei, lógico, eu vou, adoro, né? E falar sobre concreto, pode me chamar. E aí fui lá. E aí eu estava conversando com eles todos, eu acho que 90% trabalhavam em obra, tá? Já trabalhava com encarregado. E aí eu comecei a conversar com eles e perguntar, né, o concreto que eles usam para fazer pilar, viga, né? Vai fazer uma laje, qual é o pilar, viga, como que eles fazem, né? E eu ouvi de tudo, né? Tudo quanto é tipo de coisa que eles fazem. Aí eu falei para eles, ó, vou propor para vocês, a gente tem mais 2 aulas aqui de concreto, 2 sábados. Vamos fazer o seguinte, vamos para o meu laboratório, em Itapetininga, meu laboratório, a gente vai lá no sábado. Eu tenho separado os materiais lá, vocês vão rodar o traço que vocês fazem na obra, a gente vai rodar no laboratório, vamos moldar a curva de prova, a gente vai romper para ver o que vai dar. E eu deixei, daí eu dei a aula, expliquei como que eu fazia, o que tinha que ser feito. Falei, só que vocês vão fazer no laboratório o que vocês estão acostumados a fazer. É o 2x1. Ah, o 2x1 que a gente faz. Tá, então vamos ver como que é o 2x1 de vocês. Aí foram no laboratório, e aí dividi em equipe, acho que foi 4 equipes, 4 grupos diferentes, e eles rodaram lá os traços, né? O 2x1 deles. Resumindo, colocava água a olho, né? Então, quanto mais mole, melhor para eles o concreto, de todos. E o resultado foi isso que você falou, viu, Juan? Deu de 8 a 12 de resistência, tá? Então, e eu usei o mesmo material e a mesma quantidade de cimento, aí eu rodei para ele, falei, ó, vou ensinar vocês a fazer, vou explicar. E o mesmo material, a mesma quantidade de cimento. Você colocou a quantidade certa de água, né? Colocou a quantidade certa de água. Foi a quantidade certa de água, foi a quantidade certa de materiais. Pesou, então, né? A concreteira pesa os materiais. O slump não ficou baixo, eu acho que o deles dava slump 18, 17, o que eu fiz deu 12, que dava para adensar, para encher um pilar normal. Tranquilo. E sem aditivo, sem nada, tá? Não usei aditivo nada, pedra, areia e cimento só. E aí, aí a gente consegue ver, né? A gente está jogando fora o cimento, né? Porque como que a mesma quantidade deu 25 MPa e a quantidade baixa que e tem também deu 12 MPa, por exemplo. Marcelo, tem... E aí, isso aí a gente está jogando dinheiro fora. Na verdade, você está matando formiga com bazuca em alguns casos até, né, Marcelo? Porque você vê alguns casos de muito exagero de concreto, alguns... Não só concreto, né? Mas aço também. Você vê ponte que não tem vãos tão grandes sendo feitas com concreto 50 MPa, e aí, pelo fator água-cimento, a hora que você vai romper o corpo de prova, dá 60, 70 MPa. Então, assim, tá tendo um pouco de majoração nisso daí já faz alguns anos. Na época que... Sabe o que acontece, Diego? Viu? Porque na época que eu era jovem, Marcelo... Tá isso. Na época que eu era jovem, concreto 30 era considerado um concreto ultra resistente. E hoje ele foi popularizado, entendeu? 25, 30. Só que na minha época, que era na sua época também, de Itapetininga, que era aqueles corpos de prova cilíndricos de 30, concreto 30, concreto 35 já era, putz, tipo, cara, concreto 40 era, putz, alta resistência, né? Mas, Diego, são duas coisas. Eu acho assim, existe a NBR 6118, né, que fala sobre o grau de agressividade do concreto. Isso também é uma crítica que eu faço para os escritórios de engenharia, que eles projetam um prédio em São Paulo, vamos falar uma ponte aí em São Paulo, e aí em São Paulo a gente tem um ambiente totalmente diferente do interior de São Paulo. Tá? Então a agressividade ambiental é muito maior do que no interior de São Paulo.
Aí eles pegam o mesmo projeto, dão Ctrl+C, Ctrl+V e faz o mesmo projeto lá. Lá, a gente não tem agressividade ambiental como tem num centro urbano industrial como São Paulo. E aí, essa relação de crescimento, por causa do grau de agressividade, pode ser maior, tá? E aí não, aí se faz com o mesmo grau de agressividade como se fosse uma obra de um ambiente industrial. E aí a gente tem esses casos Absurdo. absurdo, né? Não, e é por isso que vocês têm que... Por isso que a galera tem que colar aqui, Marcelo. De cimento gigante, né? Para esse tipo de obra que não tem necessidade. A galera tem que colar aqui com a gente por isso, porque hoje, cara, infelizmente, como a gente falou aqui, a faculdade não ensina o engenheiro que é concreto, né? Então o cara muitas vezes não sabe o que tá falando, você vai no ouvido do seu engenheiro, ou muitas vezes o cara que tá calculando a estrutura só joga lá dentro de um aplicativo lá, e o aplicativo calcula a estrutura pro cara, ele não se preocupa com alguns parâmetros, como o Marcelo disse. Pô, tem aplicativos maravilhosos para calcular a estrutura, mas se você não parametrizar ele corretamente, pro ambiente que você tá, pro tipo de estrutura que você quer, qual o estado que você tá calculando, que é aquele negócio lá de você querer calcular para um furacão e um terremoto ao mesmo tempo, né? Você vai superdimensionar essa estrutura aí, não só no concreto como no aço. A gente sabe o preço que tá o aço. Então, pô, se você quer construir com qualidade, com o menor preço possível, cola na gente, cola no Marcelo, em mim, no Diego, que a gente vai ajudar vocês. A gente tá aqui para isso, né? Para ajudar vocês a não serem enganados em primeiro lugar, né? Só contar uma historinha rápida aqui. Tem um pessoal que tá lá na minha empresa fazendo um trabalho, né? O Eduardo, lá tem um abraço pro Eduardo. Abraço, Edu. Abraço, Marcelo. Outro Marcelo, não outro você, Marcelo, outro Marcelo. E ele tava contando pra mim, falou, cara, eu não entendia nada de concreto, cara. Eu tô 2 semanas aqui na empresa e eu percebi que eu fui enganado, cara. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Ele falou, cara, a empresa, eles são, acho que de Arujá, coisa assim. Arujá. Uma empresa lá, fui fazer a minha garagem da minha casa. Daí o vendedor foi lá, tal, falou que precisava fazer um concreto 30 MPa com 45 centímetros de espessura pra aguentar o... E daí, cara, eu executei, cara, o negócio... Pra aguentar o automóvel tipo, parado em 200 metros cima. quadrados a garagem do cara, né? O cara fez com 45 centímetros de espessura. Putz, com 8 passava, eu acho, entendeu? Não, eu acho que o cara, tipo, nivelou no concreto, assim, entendeu? Ele falou aqui, ó, o maior pico vai dar 40. Eu vou fazer tudo com 40. Tudo, enche de concreto. Tudo de concreto. E o vendedor da empresa, que eu não vou citar o nome, que não queremos processo tão cedo, né? Mas já, né? É uma empresa grande, né? O cara não atende o telefone, entendeu? Daí deu umas fissurinhas lá. Outra coisa que é legal você explicar, Marcelo, que é uma dor da galera aí, é a questão de fissura, né? Já vou abrir pra você falar. Mas deu umas fissurinhas lá também e o vendedor simplesmente não atende o telefone mais, cara. Tipo, foda-se, vendi, passei a perna naquele otário, né? O cara, coitado, né? Putz, super bem intencionado, quer que fique bom. Então você vai na conversa de muita gente e infelizmente o nosso ramo é complicado, cara. É prostituído demais. O que acontece? Essas pessoas, muitas pessoas vão comprar concreto uma vez e não vão comprar mais. Entendeu? Então, ela vai se envolver com concreto aquela vez, geralmente quando ela tá fazendo a casa dela, a casa própria dela, entendeu? Então, muitas vezes ela é enganada e nem tem como fazer nada, porque ela não vai mais lidar com isso. Não, entendeu? Já está né? ali o produto, não adianta. Então, realmente isso acontece. E nem tem força para brigar contra uma grande empresa, né? Assim como você fala, pô, o cara vai fazer uma laje de forro, não vai ter nada em cima de peso, de carga em cima da casa, e o cara me pede para você um concreto 30 para fazer aquele forro daquela casa. Então, assim, as coisas... Eu entendi, Marcelo, só retomando o que o Marcelo falou anteriormente, tem muito projeto hoje que é colado, né? Então, assim, o cara pega um projeto que, por exemplo, é de um solo que é um solo contaminado, que é um solo de agressividade ambiental classe 4, por exemplo, e daí ele replica esse projeto para uma fazenda, que né, um outro tipo de solo, um outro tipo de coisa, nada a ver. E daí você vê aqueles concreto de fator 0,43, não sei o que, você fala, pô, por que será tudo isso? Mas... Diegão, só um parênteses. O cliente tem razão. Só um parênteses. Sempre, então. Tudo na engenharia começa com o solo. Aonde você vai construir? Exatamente. E se você pegar, cara, eu acho assim, pouquíssimas obras, talvez em São Paulo a grande maioria, mas no interior, pouquíssimas obras fazem o estudo do solo, cara.
Então, Sim. como que o cara faz um projeto estrutural, o engenheiro faz um projeto estrutural, sem ele ter o estudo do solo? É copiado, é copia e cola, faz assim que funciona, entendeu? Mete broca de 10, não sei o quê, viga de tanto... E tem muitas obras que, sabe o que acontece? Começa a obra sem projeto. Sim, Projeto, muitas sim. e muitas e É, muitas. o pedreiro é o projeto, né? O pedreiro é o pedreiro é pior tudo. ainda. É Obra tipo assim, ó, pública o seu pior. Zé sabe fazer Faz casa. sem Seu Zé, projeto. faz minha casa, seu Zé. Eu quero uma casa assim, ó. Eu quero a sala de 10 por 2, eu quero o quarto de tanto por tanto, eu quero a cozinha assim. Cara, mas era Aí o assim, seu Zé você vai tá lá falando, e mas faz era a casa assim. do cara, mano. Eu Não, mas vou usar de novo o exemplo do meu grande tio Pepe. Ele era tudo. Ele era engenheiro, projetista, e tudo completo. Que azulejo que ia pôr, que tipo... Entendeu? Porque era assim que eram feitas as coisas depois que Mas, começou, Juan, né? Diego, Oi? Diego, deixa eu só comentar. Pode comentar. Mas se você pegar os construtores de antigamente, há 30 anos atrás, eles tinham conhecimento. Tinha. De tudo, Tinha. todas Hoje, as áreas. não tem mais. É, Acabou. então. Ô Marcelo, eles tinham conhecimento, inclusive, de elétrica básica, então, hidráulica também. Então, aquele tinha mestre de conhecimento. obra, ele entregava a sua casa pronta. Ele não precisava... então, é assim que eram feitas as coisas antigamente, entendeu? E agora tá evoluindo, legal, tudo, mas... Até, Diego, a gente tá... Mas Diego, dava certo, entendeu, Marcelo? Isso que eu falo, eu defendo os caras porque dava certo. Eu falo, ele fez muita casa em Itapeva e as casas estão Não, lá mas é a questão firme, do conhecimento, entendeu? né, que a gente falou lá atrás, É né? conhecimento, que vem é se perdendo, né? conhecimento, Conhecimento vem se perdendo, na verdade. É. A gente tava, como o Diego falou, no evento de inteligência artificial da Bossa Nova, do nosso querido João Kepler. Abraço, João. Abraço, João. Tava lá ontem, cara, e putz, você vê o quanto tá evoluindo a inteligência artificial. Isso assusta, porque o ser humano tá cada vez mais preguiçoso, porque a máquina tá fazendo tudo pra ele, cara. Sabe, na nossa época tinha lá enciclopédias, né? Vendedor de enciclopédia. Isso. A balsa. Não, Você tinha que Mas- correr atrás Não, da você ia informação. fazer um Deixa eu trabalho, fa- você ia deixa eu fazer o fazer um trabalho adendo de aí. Eu acho escola, que você também- ia naquelas enciclopédias lá e tinha Daqui enciclopédia. a pouco o cara vai falar, chat GPT, calcule esse projeto aqui pra mim. E o negócio vai calcular pra você ele, ele vai sabe achar que- que é Não, Mas verdade. já deve ter Ele alguma vai achar que é coisa verdade. assim, Tem que utilizar, só que tem que ter muita calma nesse momento. Eu falo, Por quê? Eu acho assim sensacional, tem que usar tecnologia. Sim, também. Só que eu fiz um teste e eu fiquei muito assustado. Por quê? Eu entrei no chat GPT e comecei a falar sobre concreto. E ele, até então, dando as respostas que eu entendo que é o certo, tá? Mas, assim, com muita lógica, perguntei traço, perguntei, preciso começar, me passa um traço, ele passou com muita coerência das coisas que eu questionei, e aí eu falei, agora eu preciso mudar esse traço de um slump para o outro. O que eu faço? Cara, daí começou a ter problema. Uhum. Ele começou a dar informação que estava errada. E aí eu comecei a questionar, eu acho que você está equivocado. Não, não estou. Cara, e eu comecei... Não tô. Não, é isso mesmo. É cabeça dura, o bicho. ChatGPT começou a argumentar comigo, Não daí discuta teve uma hora comigo, que ele né? caiu em contradição. Caiu em contradição que você falou e você está errado. Daí foi incrível que ele falou assim, não, você está certo, só que é dessa maneira. Cara, eu fiquei... Tudo bem, ele está aprendendo, inteligência artificial aprende Sim, é cada isso que eu dia, ia tá falar, aprendendo. Marcelo. Tem que ter Só que paciência, né? eu fico com medo das pessoas se basearem numa resposta extremamente certa, achar que é certo que o chat GPT está respondendo. Então, se a pessoa não tem muito conhecimento e recebeu uma resposta errada, e ele te argumenta, quem não conhece de concreto, viu a conversa que eu tive com ele, achava que ele estava certo. Só Sim. que, e ele argumenta, ele tem base, argumento né? forte, Tem base. tá? Só que estava errado, o conceito estava errado. E eu fico com medo disso, das pessoas se basearem e falam, não, é ele que é o dono da verdade. Sim. Mas é isso aí, Marcelo. E são caras assim como você que vão calibrar essas máquinas e dar o pontapé inicial, porque o que acontece? Depois que você dá o pontapé inicial, você coloca nela parâmetros, o que ela tem que fazer, como que ela tem que pensar, daí ela começa a evoluir sozinha, cara. Tá muito doido isso daí, bicho. Tá muito doido. Então, Com certeza você contribuiu com o chat GPT quando você discordou e tal. Eu tenho certeza que ela poderá aprendeu. contribuir muito mais, entendeu? Porque você tem no caso, onde você estava, a máquina estava te debatendo, mas você tem
a edição da máquina, né? Como que eu vou dizer? A configuração, né? Que ela vai aprender com você. Então, você vai inserir dados nela e a partir daqueles seus dados, de traço, de tudo, ela vai começar a pensar em cima disso daí. E o legal que Em cima dos parâmetros que você definiu pra ela. Então, o negócio tá muito doido, cara. E o legal que é democrático, né? Porque ela vai pegar dados de todo mundo, entendeu? Ela não vai escolher de quem captar esses dados aí. Então, por mais que o cara que desenvolveu tenha um viés político X ou Y, a máquina vai evoluir para ter o viés dela. Da informação que ela, isso daí ela vai fazer. Chama inteligência artificial generativa. Então ela vai a gente aprendeu ontem. Até isso eles falaram ontem lá, Marcelo, que é incrível que o ser humano, ele tem muita paciência com o outro ser humano. Então, se o outro ser humano erra, a gente entende que ele errou. Você é humano, você errou. Mas você espera que a máquina seja perfeita, né? Então, a máquina ela foi criada para ser perfeita. Ela foi criada para substituir o ser humano com perfeição em cálculos matemáticos, né? Começou aí, né? E agora querem que ela... no xadrez. Agora querem que a máquina seja perfeita na opinião. Não tem como, é subjetivo. Não tem como. Ela vai ter a opinião dela, isso não pode ser levado como verdade. O perigo, né? Como um negócio de fake news e tal, o perigo é a pessoa ver isso e achar que é verdade. Então, assim, eu educo meus filhos assim, falo, cara... fulano falou, não, fulano falou, então você vai falar com o ciclano, Beltrano, vai escutar outras pessoas, e aí você vai formar a sua opinião. Eu vi na TV, pai, que não sei o que. Não, você viu na TV? Tá, mas então você vai pesquisar mais sobre o assunto, vai se inteirar melhor, vai pegar 3, 4 opiniões, e aí você vai formar a sua. E é essa educação que a gente tem que dar para nossos filhos, e que tá faltando muito, para educar eles realmente a pensar. E não só ir no copo e cola da vida, né? É porque os trabalhos escolares hoje em dia, que a gente tava discutindo isso ontem, os trabalhos escolares, Marcelo, eles têm que ser exigidos... Você tem que exigir do jovem, tem que ser inteligente, porque ele tem tudo na mão. Qualquer trabalho de pesquisa que você pedir para ele vai ter todo. O professor tem que evoluir. Ele não vai ter dificuldade em pesquisar. Então, você vai ter que criar métodos para fazer ele entender aquilo que ele pesquisou, fazer ele apresentar, ou fazer... que nem ontem a gente tava falando, né? Por exemplo, o Juan falar de um tema, pesquisar sobre o tema, eu pesquisar sobre o outro e a gente falar qual que é a relação de um tema com o outro, entendeu? Então, fazer o jovem pensar, né? Tem gente que não consegue. Você falar quanto que é 12 vezes 5, cara, pum, tcham, trava, né? Igual aquele erro do Windows, né? Então, porque tá acostumado com calculadora ali, tá tudo na mão, então... Pergunta pra Alex agora, né? Alex, Marcelo, GPS, não tinha GPS. Na época que eu morava aqui em São Paulo, fazia Mackenzie aqui, eu não tinha GPS. Eu andava pra todos os lados, só por meio de placas. E hoje em dia, cara, eu saio do apartamento e já, põe a rua aí pra gente ir. Então você vai ficando preguiçoso, né? E o Bill Gates, ele escreveu um artigo agora, esses dias, dizendo isso, que a gente está entrando na era da inteligência artificial. Então, nós estamos entrando numa nova era. Né? Pessoas como nós três aqui, né? E muita gente que está ouvindo a gente aí, a gente viveu toda uma evolução da inteligência artificial maluca. Só o George Lucas lá do Star Wars que já via tudo essas coisas, cara. Que ia... robozinho te ajudando. O cara do Jetson. Né? Todo mundo tem... Os Jetsons. Todo mundo tem um robozinho. C3PO, ou tem... Qual que é o seu modelo? Vai ser... É igual o iPhone, né, cara? Qual que é o seu robô? Daqui a pouco vai ter isso. O meu é um iRobô, né? Entendeu? É a versão 14 Plus X. Entendeu? Então, a gente... tem que se adequar. Se a gente não se adequar, se a gente não estudar, Marcelo, eu acho assim, as pessoas, a gente fica para trás, cara. Ferramenta hoje para pesquisar, para Sim. estudar. Antigamente ele queria um livro de concreto, saber um livro de concreto. Não tinha. Não tinha. Eu lembro que tinha um canadense na época, da Universidade de Shellbrooks, que desenvolveu o concreto de alto desempenho, e foi um dos primeiros pesquisadores. Nossa, isso daí foi na década de 90. Eu, para achar o livro, foi a maior dificuldade do mundo para achar. Eu queria ler o livro dele e não achava, e até que comprei o livro. Então, era uma dificuldade. Você passava 6 meses esperando chegar um livro, para você estudar, para ver, e tinha que ser através de livro. Hoje não, hoje está disponível para todo mundo, e as pessoas estão preguiçosas de buscar informação, né? Então, eu acho assim... E isso acontece em tudo quanto é ramo, né? Não só no concreto. Ô Marcelo, tinha aquele livro lá... Tudo, né?
Alves e Monteiro, né? Que era um livro que todo mundo que mexia com concreto tinha que ter, que era um livro, cara, desse tamanho, com linguagem técnicas, só tinha mais gráfico e fórmula do que coisa. Então, e além de tudo, era difícil entender, né, Marcelo, a linguagem dos livros. Difícil entender. Para quem está começando, é difícil entender. Eu acho que por isso que a pessoa tem que escutar nosso podcast para começar a aprender, é isso, né? Saber o que Galera, que a gente tá no primeiro dia. Básico e começar a aprender. Mas tem que seguir nós, seguir, ativar o sininho, né? Arroba Podcreto. Dá o like. Né? Dá o like. A gente tá no Spotify. Estamos no Spotify também. Podcreto. Dá o like, ativa o sininho, né? A gente é iniciante, então já nem fizemos xabá no começo, né? Já, né? Não, mas vamos colocar aqui, ó, depois na vai edição, ficar... vamos colocar o contato meu, do Marcelo, Diego, e-mail pra galera que tiver dúvida. A gente tá aqui para ajudar, cara. O intuito maior é realmente sanar essa dor que é tão grande das pessoas, que é construir sem saber o que tá fazendo. E aí você tem que acreditar nas pessoas, porque uma coisa, quando você sabe, você não precisa acreditar na pessoa cegamente. Você escuta a opinião da pessoa e você vai tirar, né, a sua conclusão baseada no que você sabe. Agora, quando você é totalmente ignorante num assunto, como é o que a gente estava falando antes, da fake news e tal, desse tipo de coisa. Você vê lá uma criança ignorante, ela vai ver lá uma notícia, fulano, ela vai acreditar naquilo, entendeu? Então, a gente sanar realmente esse problema, e a gente vai estar aí aberto a ajudar todos aí nesse tipo de coisa, né? Nessas dúvidas, pô, será que o meu engenheiro pediu concreto tal? Será que realmente é necessário? Eu tô querendo usar um Slump X. Pô, o Marcelo falou, concreto autoadensável. É uma maravilha, cara. Imagine, é um material que você... Quem concreta, quem participa de concretar, sabe que você tem que adensar lá o concreto com o vibrador, né? Você não precisa de nada disso. E mesmo o processo de adensamento é um processo perigoso, né, Marcelo? Porque se você adensar pouco, você tem problema. E se adensar muito, você tem problema também. Tem problema também. Você tem que adensar da maneira correta. Tem que saber adensar. Tio Pepe adensava com uma haste de metal especial, com uma técnica milenar. Ficava perfeito, cara. Mas tinha que saber. Ele falava que não podia chegar, não podia passar da metade. Ele tinha técnica dele pra tudo. Tô falando pra você. Não bater nas formas, não bater no ferro. Então, o concreto autoadensável, ele te tira essa variável, né? Que é uma variável, adensamento. Se adensar mal vai ficar ruim, né? Ele tira essa variável e ele, substitui a quantidade de mão de obra absurdamente. Sim. Porque o cara não tem que espalhar o concreto, não tem que ficar puxando o concreto. No máximo, o cara vai dar um acabamentinho ali, Marcelo, meu TCC foi em 2011, sobre concreto autoadensável. Eu achava fantástico. Revolucionário. Hoje ele evoluiu muito para muitas obras, muita gente utilizando, mas ainda não é utilizado da maneira que poderia ser, né? Com pisos autonivelantes, né, Marcelo? O mais engraçado que tem, que não onde se utiliza mais concreto autoadensável hoje na construção no Brasil? Casa popular. Casa popular, formas prontas de casas. As formas metálicas. Tá vendo que doideira, né, cara? Parede de concreto, né? Parede de concreto. Na onde é mais disseminado o concreto autoadensável, que é uma tecnologia, assim, um pouquinho melhor, que se usa tecnologia melhor, são nas casas populares, né? Exato. Então, mas o quê? Porque essas construtoras enxergaram uma economia na mão de obra, né? Não, e também uma maneira de... É mais caro, mas... Uma maneira de criar uma linha de produção, né? Porque aí você, por causa de você usar as formas e tal, e a rapidez que esse concreto seca, tipo assim, o cara concretou hoje, amanhã ele já tá tirando e tá fazendo forma pra outra casa. 12 horas desforma A gente fez algumas obras assim, já desforma. Os caras concretavam acho que 8 casas de uma vez, né, Diego? Com uma bomba lança, com o equipamento, aí depois a gente vai colocar também, pra vocês entenderem, um equipamento que ele ia jogando esse concreto nas paredes ali, entendeu? É autoadensável, então não precisava ninguém adensar. Depois de 12 horas já tirava essa forma, tá pronta a parede, que o cara já passa o conduíte, já passa tudo ali que precisa também, pra depois vir com fiação e tal, né? Que é estrutural, você não pode cortar depois, né? Então é industrialização, cara, e deveria, né, ser mais utilizado,
E não Mas é as pessoas, muito eu por acho que falta é de falta de conhecimento. conhecimento. Com certeza, com certeza. E não as é tão pessoas não absurdamente sabem caro o as concreto possibilidades. autodensável, né? Acho Você que é muito consegue fazer ele com caro, preço que bom. não é para mim esse concreto. É muito então, especial pra minha obra. É. Não, assim, não, falando sério, cara, tipo, o cara acha, não, esse é um concreto muito técnico pra minha obra. Só que não é, cara. Em vez de você usar 4 pedreiros, você vai usar 0. É igual fibra, Entendeu? né? Você vai lançar ali, só o mestre de obra vai olhar se tá no nível, dar uma acertadinha aqui no cantinho aqui, pronto, tá pronto o concreto. É igual Entendeu? fibra, Então- né, cara? Fibra é uma coisa relativamente nova também, né? Aproveitando, um abraço pro Sandro da Concrete Fiber, parceiro Abraço, nosso Sandrão. aí, né, Marcelo? Isso, Que é uma coisa Sandrão. maravilhosa, cara. Hoje você consegue substituir quase 100% da sua taxa de armadura, né, num piso. Concretando. Tava conversando com um colega meu, e ele tava falando que as grandes empresas de piso hoje, que tem algumas gigantes aí em São Paulo, Alfa Pisos, né? Granobre. Granobre, várias grandes empresas, não só em São Paulo, fora de São Paulo, que eles não estão usando Tec praticamente Pisos. nada, eles só estão usando o ferro quando, tipo, você para e vai iniciar de novo, como ligação ali, barra transferência. Mas de Barra resto transferência. nada, cara. Nem nos cantos, eles estão colocando isopor nos cantos para evitar a fissura. Então, isopor Não, tá e absorvendo isso aí. para as ruas em concreto também não. Só Rua de fibra, concreto, só fibra e fibra. espessura, só fibra e espessura. É o que está sendo utilizado. Ah, mas que tipo de veículo? Todos? Aí você Todos. fala, vai ficar mais caro. Só Cara, que aí- você economiza no traço, né, Marcelo? Você consegue ter uma economia no traço do concreto, você consegue ter uma Da economia de mão de obra. Só que tudo daí entra no negócio que a gente tava falando, né? O Marcelo pode explicar melhor. Daí, não, tá legal o uso de fibra e tal. Não, beleza, eu quero um concreto 30, a fibra é por minha conta. Aí você manda o concreto, o cara chega na obra, o cara taca quanto ele quer de fibra dentro, concreto empaçoca tudo. Então, Usa uma fibra ruim, é legal, que também tem muito é produto legal ruim. o uso de fibra. Sim, Tem fibra que parece que é coisa de vassoura. fibras entendeu? não Cerda de homologadas. vassoura. Fibras não homologadas, entendeu? A fibra, a primeira coisa que você tem que saber, ela é homologada pelo órgão competente. Sim. Enfim, Esse é o problema, porque Né, Marcelo? quando a gente faz a formulação do concreto, a gente já sabe a quantidade exata e que tipo de fibra, quem é o fornecedor, porque cada fibra tem um formato, tem um comprimento, tem uma espessura. Então, quem está fazendo a formulação do concreto, traz do concreto, precisa saber todos esses dados, porque não é simplesmente jogar lá dentro e vai funcionar. Não vai. Vai ter problema. Não, é uma coisa que os órgãos competentes deveriam agir realmente, que é padronizar, né? Isso aí. Falar, não, fibra metálica, para você produzir fibra metálica, companheiro, tem você que atingir, ser assim, tem que ter assim, esses assado. requisitos, né? Entendeu? E a Não, mas polietilena, existe, às vezes... viu, pessoal? Existe a norma de Tem, fibra. né? Só que não é Mas, obrigatório. As pessoas, então, só que quem assim, quer comprar, que a tem que variação ter é muito essa referência, grande, olha, né, vou cara? comprar uma que é homologada, né? A variação é muito Mas grande, né? existe. Então, mas o que eu quero dizer é isso. Para tudo tem uma dosagem, para todo fim Isso. específico. Então, o que vai ser analisado num concreto com fibra para piso? Vai ser analisada a resistência desse concreto na tração, tá? Porque o concreto ele é bom na compressão axial, mas na tração ele é fraco. Por isso o concreto armado. Você coloca o aço para ajudar ele na tração. Por isso a fibra. Né, Marcelo? É isso? Basicamente, galera, compressão é basicamente é apertar, isso. Basicamente apertar é isso. compressão. Puxar é tração, é isso. Isso. Pra vocês entenderem de uma maneira fácil. Então, daí, só não querendo ficar complicado em nada, mas o que mede isso daí chama FCTMK, que é a resistência característica na tração A do tração concreto. na flexão. Né? Então, você pede um piso de concreto, hoje em dia, você pede, por exemplo, um 30 MPa, FCTMK 4,2 MPa, 4,5. Né, Marcelo? Sim. E outra coisa importante que o pessoal não se atenta aí, galera, vocês têm que se atentar mais. Você vai fazer um piso de concreto, você também tem que estudar o solo. Tá? Sim. Porque quem resiste a esse concreto aí é o solo. É o solo. Então, cara, você vê muita gente às vezes quer fazer piso num lamaçal, quer fazer piso numa área de aterro. Cara. Daí depois afunda o concreto Cara, lá, o cara fala, o concreto você não presta, cara. Não. Tem resistência esse Você sabe concreto. que eu Que já aconteceu sentido de uma que vez faz fazer isso, um piso gente? de concreto, e aí o cara especificou o concreto, tudo certinho, tudo. Né? E aí ele falou, não, precisou... E era com fibra, esqueci. Eu falei assim, ó, e você colocando fibra, você vai economizar bomba de concreto, porque o caminhão entra direto e despeja. Você não vai ter bombas. Então, você tem essa economia também. Uhum. Daí o cara falou assim para mim, não, mas eu tenho que usar bomba. Eu falei, mas por que? Não tem necessidade com a fibra. Não, porque se o caminhão entrar no piso,
antes de carregar, vai afundar tudo lá, vou gastar mais concreto. Falei, então nem concreto. Nem pode concretar. Porque se o seu solo, a hora que entrar o caminhão de concreto, seu solo afundar, é porque não está compactado e o seu piso vai quebrar. Então não adianta você colocar o piso lá em cima, que ele vai afundar. Então, vamos parar por aqui, você arruma o solo primeiro e depois você concreta, porque o solo tem que ter resistência, porque senão... e outra, né, você tem que jogar uma brita, né, um pó de pedra, uma brita, uma lona, compactar, realmente como se estivesse fazendo um pavimento de concreto, né? Pavimento. É um pavimento, vai entrar carro, vai entrar peso em cima normalmente, um barracão agrícola. Vai entrar aquelas máquinas super pesadas, né? Colheitadeiras. Então você tem que realmente pensar nisso. É uma coisa que infelizmente... Cara, isso é muito grave. Pouca gente pensa, cara. Você acredita? Só contar um case aqui rapidinho. Eu trabalhava na Facens, em Sorocaba, e a gente foi em Araçoiaba, num condomínio, fazer análise de uma casa lá que tinha sofrido um recalque. Cara do céu. A gente chegou lá, a casa tinha afundado, assim, o lado direito da casa afundou, saiu a terra de baixo, recalcou, trincou, Marcelo, a casa no meio, mas abriu isso aqui, cara. Tirei foto, tudo, com o meu braço dentro, assim. Trincou tudo, cara, trincou tudo. Por quê? Porque o solo, de onde foi feito um corte e um aterro. E onde foi feito o aterro não foi compactado corretamente. Então ali, demorou 1, 2, 3, 5 anos, a terra saiu, pum, ela recalcou e, putz, cara, veja, Marcelo, bem onde trincou, do lado tinha o quarto das crianças, cara. E tinha, porque você tem que posicionar a caixa d'água numa posição que ela esteja bem guardada estruturalmente, né? Você não vai colocar ela na parte mais frágil da laje para ela correr risco de... E ela tava no meio da laje, sem nada embaixo, assim, caixa d'água de 10 mil litros e o quarto das crianças embaixo. Então é muito, muito grave mesmo essas coisas, né? Entendeu? E outra coisa também, uma vez eu fui ver um radier, o cara falou que o concreto tinha quebrado, eu falei, beleza, vou lá ver, né? E na ponta do radier, onde trincou assim, não tinha terra embaixo. Eu falei, amigão, não tem solo aqui, cara. Não tem solo, não tem como. Onde que o piso vai se apoiar? O suporte é o solo. É uma laje, né? Eu falei, não é laje, né? É um piso. Eu acho que, galera, quanta coisa legal a gente já falou aí, fazendo um resumo pra galera. A gente se apresentou, agora vocês já estão... familiares, são nossos amigos, né? E a gente falou para vocês sobre FCK, sobre MPA, sobre Slump, né? Sobre fator água-cimento, sobre a importância de você estudar o solo antes de você concretar, sobre a importância de você planejar, conversar com todos os envolvidos antes de você fazer a concretagem. Então, traz a concreteira para dentro da conversa, sabe? A concreteira, ela tem que participar da obra, realmente. Não é só pedir o concreto, você tem que planejar para que ocorra da melhor maneira possível. É muita gente envolvida nisso aí. Então, pro primeiro dia, eu acho que muita informação legal, né? E é só um teaserzinho, só um tiquinho do que vai vir por aí, né? A gente vai trazer muitos convidados aí também. E vamos se divertir demais, galera. Vamos se divertir e se ajudar, né? Que é o mais importante. Beleza? Vamos encerrar, Diego? Vamos. Agradecer a todos, né? E agradecer a Deus também. E pedir desculpa de alguma coisa aí, porque a gente tá realmente começando, tá aprendendo. Então a gente vai aprender junto com vocês. A gente vai junto evoluir nisso daí, tá? Então tem hora que a gente vai estar falando, não vai estar olhando no lugar certo, não vai ter... beijo, tem que mandar beijo pra todo mundo aí. Vai pegando jeito, né? Viu? E, agradecimento especial, né? A Carol aí do Cubo, que tá nos ajudando bastante aí, né? Um beijão pra minha família, né? E, vamos pra cima aí, né? E tem muita, muita coisa legal pra vir. E, claro, né? Curtam a página e ative o sininho lá, beleza? Valeu aí. Se quiser me seguir no Instagram também, @diego.delarrua. Show de bola, galera. Marcelão, cara... Não perde tempo. Eu só acho que assim, foi legal. Eu acho que vai ser
naipe, né, que a gente fala, o nosso Interior. Podcreto, Bate vai papo. ser uma conversa distraída, não vai ser aula, não vai ser nada, não vai ser um negócio. A gente vai tentar ser bem dinâmico, como fomos batendo papo entre amigos, falando de concreto, para quem gosta, né? Então, talvez para quem não esteja acostumado, pode ser uma conversa chata, mas para quem gosta de concreto, com certeza sim vai ser interessante. E eu acho que trazendo os convidados aí, a gente vai trazer os convidados de cada área, vai ser muito legal aí. A gente vai tirar muitos preconceitos, vai aprender muito aqui nesse novo desafio que a gente tem aí de falar sobre concreto. Quero agradecer a todos vocês aí que estão participando, são responsáveis por esse projeto dar certo, tá bom? Obrigado, Juan, obrigado, Diego, e obrigado aí para quem está assistindo a gente e comece a nos seguir, que eu acho que vai ser um canal bem legal. É isso, galera. Você quer saber como que faz concreto lá no gelo, menos 30 graus? A gente vai falar sobre isso nos próximos episódios aí, ó. Tem muito assunto legal. Como que faz lá que congela? Se o concreto precisa pelo menos 4 graus acima, né? 4 graus positivos para iniciar a reação química. Sim. Aí, ó, se E liga aí. faz aqui, menos 40. Chegando, galera aí. Chegando o friozinho 40. agora, né, Marcelo? Chegando o friozinho agora, o pessoal fica preocupado, né? O concreto é normal, viu, galera? O concreto demorar um pouco mais no frio para puxar, tá? Não é que o concreteiro não pôs cimento, não. Fique tranquilo. Pelo menos na maioria dos casos, né? No nosso caso, com certeza não vai ser, né? Então, para esse é outro assunto que a gente vai... outra pauta aí. A gente vai, bastante pauta. A gente vai explicar direitinho para vocês aí. Mas o importante, galera, é vocês estarem junto com pessoas honestas, idôneas. Né? O Marcelo, a gente sempre deu muito certo. Né? O Marcelo, além de um parceiro, ele é um amigo nosso, pessoal. A gente gosta muito do Marcelo, da família dele. Porque são pessoas boas, pessoas do bem, pessoas corretas, honestas. E a gente foi criado assim, né, na honestidade, sempre falando a verdade, doa quem doer. Por isso tem algumas pessoas que não gostam, né? Mas procurem saber a idoneidade da concreteira que vocês estão trabalhando, gente. Se ela realmente tem um profissional por trás, né, elaborando esse concreto, esse traço. Se ela trabalha corretamente, vão visitar a central, vão ver como que fabrica, sabe? A Superbase está aberta aí para quem quiser ir lá conhecer como que faz concreto, como que funciona. E tenho certeza que estando com a gente, tanto aqui no Podcreto, né, quanto com a MT Laboratórios, que é do nosso querido Marcelo lá, da Petininga, é a empresa dele também, que realiza ensaio, acompanhamento de obra, vocês vão estar com pessoas honestas e idôneas. E isso eu acho que é o mais importante, poder confiar numa pessoa. Vai ter falha, vai ter erro? Pode ter, cara, que na construção acontece, né? Você depende de vários equipamentos. Às vezes chega cedo, a máquina não quer pegar para carregar o material, daí atrasa. Então é normal, acontece. Mas o importante é estar lidando com pessoas honestas, idôneas, que estão entregando realmente o que foi vendido na quantidade e na qualidade. E isso vocês podem ter certeza que a Superbase vocês vão ter. E no Podcreto a gente vai estar buscando esse tipo de pessoa para estar com a gente, né? Honesta, na mesma pegada de idoneidade, para a gente estar batendo esse papo. Queria agradecer aqui o meu irmão, Diego, meu amigão. Eu que agradeço. Meu melhor amigo. Eu que agradeço. Marcelo Terra, nosso parceiro de sempre. Marcelão. Agradecer muito aí, né? Todo o pessoal que a gente vem conversando, o pessoal da BCP, o Ricardo, o Alex, o pessoal da Cuba aqui, a Carol... E todos envolvidos aí para que esse projeto saísse do papel. O Lucílio lá atrás também ajudou a gente. E com certeza vai ser um projeto que vai ajudar muita gente, não só nós mesmos, né? Que cada dia vai ser um aprendizado para a gente também, mas muitas pessoas aí que necessitam sair desse limbo que é hoje o concreto, a informação, né? E com a gente vocês vão ter isso. Eu agradecer o Vitor aí também. Valeu, Vitor. Valeu, Vitor. O Vitor aí que faz aí toda a técnica aí, Valeu, parte galera. técnica aí. Valeu, galera. Um Fiquem grande abraço aí. Fiquem atentos e logo tem mais. Um abração, Falou. Fica com Deus aí, Até galera. mais, valeu, galera. Podcreto. Uhul.